Pessoal, vamos passar para o nosso próximo tema aqui da pauta. É um tema que diz respeito a todo mundo que tem alguma preocupação com a sua aposentadoria, com o futuro, com a saúde financeira do sistema de aposentadoria, do INSS. Tem uma matéria de hoje no UOL dizendo o seguinte, que os municípios vão deixar de pagar mais de 500 bilhões de reais em dívidas ao INSS. Isso porque foi aprovada uma emenda à Constituição, isso foi lá para setembro, mais ou menos, que mudou a regra do pagamento das dívidas previdenciárias pelos municípios. Esse assunto acabou passando meio batido, porque essa emenda também renegociou o pagamento de dívidas judiciais, e aí esse texto acabou conhecido como a PEC dos precatórios, e não como a PEC de livrar os municípios de pagar suas dívidas à Previdência. Essa PEC, né, essa emenda constitucional, ela muda basicamente assim, ela concede uma série de benefícios às cidades que devem à Previdência, que devem ao INSS. As parcelas da dívida saltam de 5 para 25 anos, tem corte de juros, tem corte de multas, tem corte de correção monetária, a dívida deixa de ser corrigida pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros, e entra ali uma correção muito menor, enfim. Juntando tudo, dá mais de 500 bi nos próximos 30 anos que deixariam de ser pagos, ou que deixarão de ser pagos à Previdência Social. E isso num cenário, Aldo, em que a Previdência já vem registrando déficit e que a nossa população está envelhecendo, as relações de trabalho hoje são diferentes, muita gente paga ou não está pagando a Previdência, ou está pagando muito menos a Previdência, ou seja, provavelmente vem um novo choque na Previdência aí pela frente, uma nova reforma. Queria te ouvir também. Não, eu acho que o Congresso Nacional é o centro da irresponsabilidade fiscal do país. Quer dizer, veja o seguinte, parlamentares ali do Centrão, outros parlamentares, o próprio Hugo Mota, um tempo atrás cobrou do governo corte de gastos para enfrentar a crise fiscal do Estado. Tudo bem, eu acho que o governo tem que cortar. Agora, a quantidade de penduricalhos, de coisas que o Congresso faz para que aumente a dívida pública do país é uma coisa ilimitada e desavergonhada. Quer dizer, há pouco tempo atrás o Congresso também aprovou um plano de pagamento da dívida dos estados. E o que ele fez? Ele beneficiou os maus pagadores, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, em detrimento de estados do Nordeste que são mais pobres, mas que estão com as contas em dia. Então, isso aí também significa a perda fiscal do Estado brasileiro. E aí vem crise, vem problema, vem assim por diante. Fora o fato de que isso causa um prejuízo enorme à Previdência. E quem serão os prejudicados no caso da Previdência? Serão os aposentados. Quer dizer, então, você tem dois tipos de prejuízo. Um ataque ao equilíbrio fiscal das contas do Estado e um ataque aos benefícios dos aposentados, das pessoas que têm um direito à aposentadoria porque pagaram, né? Então, eu acho que isso que tem que ser demonstrado. Esse Congresso que está aí, além de toda a falcatrua em torno das emendas parlamentares, além de aumentar desmedidamente o fundo partidário, o fundo eleitoral, que eles vêm com esse tipo de medida que desorganiza completamente o Estado e a própria previdência dos aposentados. Existe uma cobrança muito forte por responsabilidade fiscal em cima do governo, em cima do executivo, e pouco se fala do Congresso, né, Ronilson? Totalmente, Mauro. Concordo com o professor Aldo, uma responsabilidade total. E sempre essa visão que é cada vez mais recorrente, né, dessa forma de gestão de governo, que tem uma visão muito micro, quase sempre uma visão que está ali limitada dentro de um tempo de 4 anos, herdando problemas e deixando problemas que vão para muito mais além disso. Quer dizer, cada governo quer ter a sua marca de resolução desses imbróglios com o INSS ou com o governo federal em termos orçamentários
quer ter uma marca como tendo isso resolvido, e resolve isso a toque de caixas com esquemas, com projetos, com propostas. O professor citou Minas Gerais, por exemplo, que fez colocou em vigor um projeto de lei que beneficiava Minas, pelo menos o governo de Minas totalmente, que deixava de devolver para o governo mais de 20 bilhões de reais, resolvendo os seus problemas internos e jogando tudo no colo do governo para resolver lá na frente. Só que o governo está olhando numa esquemática que é muito mais de longo prazo, e cada governante dentro dos estados olhando para o seu governo ali dentro de um período de 4 anos. E um responsável secundário de uma estratégia como essa é realmente o Congresso. Aliás, é interessante, né? O Congresso como lugar que é casa do povo, representante, né, da população, de estados diferentes, tomam decisões que são extremamente corporativistas, feitos de conluios de acordos que são absolutamente ali entre eles e que são extremamente prejudiciais para os seus próprios estados, porque eles vão negar prejuízos para os seus próprios estados e, numa determinada escala, também no nível nacional, porque é a União o grande prejudicado de algo que deveria ser resolvido em 5 anos e passa a ser resolvido em 25. A gente está falando de um aumento de 20 anos de uma dívida que era até então de 5 anos, num esquema que é feito, que passa batido, né, dentro dos grandes sistemas nacionais. Um nível de responsabilidade realmente muito grande. E isso é uma coisa que me chama a atenção pelo seguinte: isso é dinheiro nosso, gente. Não é dinheiro dos municípios. Fica fácil falar assim, é o dinheiro do governo, é o dinheiro do município. Não, é o dinheiro de cada um de nós. A gente está pagando impostos e esse dinheiro é nosso. A gente também precisa fiscalizar isso. A gente precisa saber o que estão fazendo do nosso dinheiro. Pô, como assim não vai pagar a dívida? Contrai uma dívida com o governo e com o governo federal e não quer pagar essa dívida? Como que é isso, né? É nosso dinheiro que está na jogada e a gente precisa ficar de olho. De olho, inclusive, no Congresso.